Desde os primórdios da humanidade, o homem tem criado coisas para melhorar suas condições de vida. Uma das primeiras coisas que eles necessitavam era armas para caçar. Então eles começaram, porque eles tinham fome, então eles começaram a pegar pedras e deixar essas pedras mais pontiagudas. Começaram a usar essas pedras em lanças, deixando lanças afiadas, criando lanças, na verdade, né? E assim fazendo junções das coisas e criando, porque era uma necessidade deles. Uma necessidade exigiu a criatividade do ser humano. Depois de algum tempo, eles conseguiram descobrir o fogo. Como todo mundo sabe, na época do fogo, o ser humano começou a colocar coisas no fogo para testar o que acontecia, porque era uma coisa imensa para eles. O fogo pode, eu não sei muito bem se o fogo veio com um raio e ao colocaram coisas lá, um pedaço de madeira e quando saíram o fogo, descobriram o fogo assim da primeira vez, mas eles descobriram a técnica de criar fogo, né? Criatividade. O ser humano sempre teve a sua criatividade e a sua curiosidade de explorar. E com isso, com o fogo, resolveram colocar as suas caças no fogo, claro. E depois tentaram comer. E viram que ficou mais saboroso, ficou mais fácil de comer, mais fácil de mastigar. E eles digeriam mais rápido, eles tinham mais tempo para pensar. Ainda mais em volta do fogo, que afastava as coisas, né? Afastava predadores, dava mais segurança, essas coisas. Depois de um tempo, quando o homem começou a pensar mais, começaram a ficar mais unidos em rodas e descobrindo, se comunicando um com o outro. E foi formando as sociedades. Foram parando, foram domesticando animais, conseguiram ter mais impulso sobre os animais, né? E com isso, com esse poder que o fogo teve, eles conseguiram formar uma social, digamos assim. Pode-se dizer, né? Que foram os primeiros pensadores da humanidade, pode-se dizer. E assim foram formando as sociedades. Avançando alguns séculos depois, muito tempo depois, o homem já havia desenvolvido muitas coisas, né, sempre para facilitar a sua vida. A necessidade é aquela coisa, a necessidade tendo, a necessidade criando a criatividade, a necessidade, a necessidade de criar. De coisas simples virando técnicas, criando cada vez mais coisas que foram muito apreciadas no tempo da Grécia, Roma, então eles gostavam de criar as coisas. E passando os séculos e passando os séculos, que aconteceu algo interessante. O homem, com a sua sede de criar, criou o quê? Criou, conseguiu descobrir a eletricidade. E aí, meu amigo, com a eletricidade entrando em cena, aí como o homem sempre foi de descobrir, com essa chave da eletricidade na mão, desencadeou uma coisa que não parou mais. Motor, telefone, tecnologia sempre criando. Então, essa coisa de criar tecnologia vem de dentro do implícito no DNA do ser humano já. É uma criatividade. Tecnologia é criatividade para melhorar as condições de vida, que era o que eles criavam no passado. Ah, eles precisavam caçar, criaram armas para caçar, para facilitar. Ah, eles precisavam se proteger, criaram cerca e foram criando sempre as necessidades. E por isso que a tecnologia é parte do ser humano. Por isso que a tecnologia é como quase um destino do ser humano. Mas chegando hoje em dia, como hoje em dia, era para ter bastante coisa. Tem, não tem bastante coisa porque hoje em dia tem muita burocracia para a pessoa pensar. Hoje é tudo muito, hoje é tudo muito burocrático. A pessoa, às vezes, para pensar, ela tem que ter um papel de doutorado, ela tem que ter essas coisas, porque antigamente não precisava disso. Antigamente a pessoa tinha uma invenção dentro da casa dela, ela conseguia explorar.
Elon Musk de hoje em dia, por exemplo, Elon Musk teve que lutar muito para conseguir colocar a empresa dele no auge. Ele falhou muito, teve muitas lutas para travar contra as outras empresas. E as empresas que estão no auge hoje esmaga as pequenas, não deixa elas crescerem. Então é muito difícil ter novas ideias. A única boa nova tecnologia que tem é Facebook e iPhone. As duas tecnologias que a gente tem hoje em dia, porque as pessoas estão limitadas a isso. As grandes empresas não deixam as outras crescer. Mas então a tecnologia é uma coisa que ajuda o ser humano. Tem tecnologia que ajuda no plantio de terras, tecnologia que hoje em dia a gente consegue saber quando vai chover. Ou com um simples toque a gente consegue trazer um carro até nós, a gente consegue mandar uma mensagem muito importante para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Mas o que seria perigoso mesmo é o terreno da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela consegue se reprogramar, ela consegue quebrar os seus próprios códigos. É uma inteligência que não para, ela está sempre quebrando os códigos. Se deixar um computador infinito quebrando códigos, ele vai se tornar infinitamente superior ao ser humano, por falar assim. E como o computador não tem consciência, ele vai tentar agir pela sua própria lógica.